Grande Gustavo. Olá, Diego. Boa Ó, noite. essa é uma live especial que o Gustavo até despiu o terno, hein? Exatamente. Não é isso? Vai abordar a qualidade de vida. E terno não representa. É verdade, Gustavo, Então, isso gostei. foi muito apropriado, entendeu? A verdade é que hoje eu estou em casa, geralmente eu estou no consultório, costumo atender às vezes até tarde. Então, hoje a gente preparou um pouquinho para vir um pouquinho mais cedo, para a gente ficar mais à vontade. Mas acho que faz total sentido falar isso. Faz total sentido. Legal, legal, muito bom. Patrícia, minha querida, saudade de você também. Obrigado por estar assistindo a gente. Muito bem, Gustavo. Essa é a nossa última live juntos nesse bloco. A gente pretende fazer mais na frente, abordando sobre outras condições neurológicas relacionadas a distúrbios do movimento. Vamos ver se a gente faz um bloco sobre outras doenças raras, né, distonia, enfim. Vocês são todos convidados a participar. Hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida na doença de Parkinson, como a gente tinha prometido para vocês. Então, Gustavo, começa fazendo uma abordagem geral sobre qualidade de vida no Parkinson. Ótimo. E que a gente... Muito bom. Assim, inicialmente, né, eu acho que a gente tem que tentar pensar na doença de Parkinson como sendo algo dinâmico, como sendo algo que é sim progressivo. A doença de Parkinson ela não tem cura e ela não tem um tratamento capaz de interromper a progressão, mas quando a gente fala isso no sentido de orientar, não é de assustar, né? Então isso é muito importante. A primeira coisa, então, é o entendimento da doença. Quando a gente fala em entender, é justamente a gente ter noção do que é, aonde estamos e depois para onde vamos. A partir do momento que a gente entende isso dá liberdade para o paciente de entender a sua doença, saber o que ele pode fazer e que muitas vezes, frequentemente, ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. E a gente não deve, desde o início, que o rótulo doença de Parkinson exista. O diagnóstico existe. O rótulo, ele não precisa existir. Então a gente começa por aí. No início, a compreensão para dar liberdade e saber aquilo que a gente pode fazer. Que, como eu disse, frequentemente é tudo. A partir daí, a gente começar a pensar no tratamento adequado, seja num tratamento com médico especialista, ou às vezes inicialmente não precisa ser, né? Alguém que tem experiência, mas que isso te dê confiança. A confiança no tratamento também te traz liberdade para você ter sua rotina e ter seu dia a dia. O tratamento bem feito, ele inexoravelmente, né? Assim, sem dúvidas, ele sempre vai levar a um paciente com uma qualidade de vida plena, ou seja, livre para fazer as coisas que ele quer fazer. E quando pensa em qualidade de vida, é isso, a gente ter liberdade para a gente fazer o que pode fazer. Hoje, a gente vai tentar dar uma noção do que a gente pode fazer para a gente garantir a qualidade de vida apropriada, garantir a liberdade para o paciente de fazer seu dia a dia, de ter sua rotina apropriada, muitas vezes sem limitação, ou com pouca limitação. Eu acho que isso é o principal, né? Muito bom. Tem um detalhe que eu acho muito interessante falar sobre qualidade de vida, gente, é que o Parkinson, como a gente falou, ele pode ser dividido em dois grandes grupos. Um, que é o denominado idiopático, que são aqueles pacientes que iniciam a doença geralmente por volta dos 55 anos, e um outro grupo, que é uma forma denominada juvenil, uma forma denominada precoce. Ela é geralmente iniciada antes dos 40 anos de idade, tem alguns estudos que falam até 45, e esse grupo, que inicia antes dos 45, é um grupo muito mais jovem. Então tem pacientes com Parkinson com 29, 30, 35 anos, tá certo? Quando a gente vai analisar a qualidade de vida nesses dois grupos, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque na pessoa que é jovem, ele ainda tem uma série de desafios profissionais, educacionais e até mesmo do meio que ele está inserido de rede de apoio. Então, quando a gente separa esses dois grupos, é muito importante a gente observar que cada um vai ter uma limitação e um desafio diferente quando a gente fala de qualidade de vida. Mas
um ponto primordial na qualidade de vida é a aceitação do diagnóstico. Então, tem vários estudos que mostram que, às vezes, as pessoas demoram muito a buscar um tratamento porque elas não conseguem aceitar um diagnóstico. E como a gente falou na live de tratamento, tem vezes que a gente precisa utilizar medicamentos várias vezes ao dia. Tem pacientes que, às vezes, numa fase mais de 10, 15 anos de doença, ele precisa tomar um remédio quase 7 vezes ao dia. Ao tomar o medicamento várias vezes, o paciente sente que a vida dele está muito ruim. E aí, o que acontece? Ele muitas vezes prefere se negar a tomar o medicamento. Ao se negar a tomar o remédio, ele fica pior dos sintomas de mobilidade e a qualidade de vida dele cai. Então, preste atenção, pessoal. Seja qual for o Parkinson, a gente precisa encarar a doença de frente. Esse é um desafio muito, muito grande, principalmente na faixa etária do Parkinson juvenil, desse Parkinson mais precoce antes dos 40 anos de idade, tá certo? Porque para esse paciente ele tinha uma vida social, às vezes, que era muito acelerada. Ele saía com os amigos, ele tinha mania de, às vezes, de ir num lugar para dançar à noite, e, de repente, ele se depara com uma condição que ele tem uma dificuldade de se movimentar, que ele apresenta rigidez, que ele apresenta uma tendência, às vezes, até a quedas, né, dificuldade de andar, de se locomover, e aí ele começa a se isolar. Pessoal, ser humano não nasceu para viver sozinho, tá certo? Uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que a gente tem visto na quarentena é justamente o quê? O isolamento social. A grande dificuldade que a gente está tendo é de ficar longe das pessoas que a gente gosta, de conviver com elas, de criar um ambiente que seja realmente um ambiente de amizade e festa. Para o paciente que tem Parkinson, o que ele faz? Ele tem uma tendência a ter isolamento. E aí a Isa botou ali, depressão. Isa, é a depressão que a gente vai falar depois, que como a gente falou na última live, o paciente tem uma diminuição da produção de serotonina e lesões, o paciente com Parkinson pode apresentar lesões que realmente propiciam a depressão. Mas existe esse componente de isolamento pelo rótulo, pelo estigma da doença. Então nós não podemos, por mais desafiadora que a doença seja, negar a doença. E aí, pessoal, a gente precisa da família do lado, porque ninguém consegue superar nada sozinho. O Parkinson não é uma batalha, uma corrida de 100 metros. Nós estamos falando de uma maratona, tá certo? A doença, como o Gustavo falou, ela vai ter diferentes fases, diferentes momentos, e que a gente precisa de alguém estar caminhando ao nosso lado, tá certo? Por isso a família é tão importante, porque quando o paciente está depressivo, e o paciente com Parkinson tem depressão porque ele tem uma lesão em diversas estruturas que propiciam ele ter depressão, ele não está depressão só porque ele está doente, não é uma depressão reativa, é uma depressão que realmente acompanha a doença em 50% dos indivíduos, ele não consegue escolher da maneira adequada. Então ele está isolado, ele ainda tem a depressão e aí isso piora o quadro dele e o impacto na qualidade de vida é muito grande. Então, a live sobre qualidade de vida começa com a aceitação do diagnóstico e ao aceitar o diagnóstico a família tem que estar do lado. Todo mundo precisa desse apoio, todo mundo precisa desse entendimento. Eu gostaria só de ter colocado bastante isso, sabe, Gustavo? Que existe uma negação, às vezes, dos pacientes, o que é um fenômeno natural e esperado, tá? Às vezes as pessoas têm essa coisa quase reativa, isso faz parte, tá? Quer comentar alguma coisa, Gustavo? Quero, Diego. Eu acho que isso daí é muito comum, e é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Às vezes, quando a gente tem uma personalidade, assim, às vezes de maior compreensão, não sei talvez definir, a gente aceita, assim, olha, realmente é o especialista me falando que eu tenho doença de Parkinson. Mas é muito comum, principalmente nos idosos, às vezes tem um jeito mais arredio, um pouquinho assim, mais pé atrás, não está errado, né? Mas eu sempre falo, assim, olha, quando o especialista fala uma coisa, às vezes, comumente, já foi em vários neurologistas antes, buscando alguém que fale que não tem Parkinson. Isso é muito importante. É verdade.
Muito bem colocado. E quando acontece? Muitas vezes o paciente chega para mim e fala, tenho Parkinson, doutor, e agora? Mas tem aquele paciente que chega para mim e fala assim, doutor, eu não tenho Parkinson, e agora? E a gente fala assim, não, você tem Parkinson. O maior problema é o primeiro, é cair no médico que vai falar que não tem, ou seja, você vai escutar o que você quer. E aí é um problema. Porque se o médico, mesmo um especialista, neurologista, não identificou aquilo que outros vários possam ter identificado, às vezes especialista na doença, né? Então a gente já começa a ficar, porque o tratamento não vai ser adequado se o diagnóstico não for adequado, né? Então isso é muito importante. Escolha o médico de uma forma assim, adequada, tranquila. Pode confiar, às vezes, em outros profissionais, em outro médico, às vezes, que trata o seu cardiologista. Outros pacientes, pode escutar, né? Para definir direitinho, porque realmente escolher médico, isso daí não é escolher roupa, né? Mas tenha cuidado ao receber uma notícia, pondere e utilize sim da família para ter esse entendimento. Não é pecado eu duvidar de um diagnóstico de alguém. Duvidar do médico não é pecado. Procure entender direitinho, né? Procure entender direitinho que a gente vai poder tirar essa dúvida. Já perguntaram aqui, né? Convivendo com ataxia. Existe um exame específico para diagnosticar? A gente falou isso lá na primeira live sobre diagnóstico, né? Isso, assiste lá. É do exame clínico, do médico. Alguns exames eles podem dar alusão, mas não existe nada 100%. Os exames tradicionais, como ressonância, nem nos ajudam, né? Nem nos ajudam. Alguns outros mais específicos podem ser um pouco mais sensíveis, específicos, mas o diagnóstico de parkinsonismo é feito no consultório médico, né? A acurácia realmente é maior. Por isso, tem o diagnóstico, a gente tem que começar a tratar, né, Diego? Isso. E aí, depois desse segundo ponto que a gente falou sobre a questão da aceitação, e esse segundo ponto do suporte familiar, eu quero só aprofundar um pouco sobre suporte familiar. Pessoal, familiar não é para mandar no paciente, tá certo? Familiar é para apoiar. E às vezes realmente é difícil isso que o Gustavo falou. Tem algumas pessoas que são um pouco mais arredias, tem paciente com Parkinson que é um pouco mais teimoso, que tem um componente de depressão, que tem um componente de ansiedade, que às vezes se nega a tomar o remédio. Mas qual que é a importância familiar? É dizer assim, eu estou aqui para o que precisar, te acompanhando. Em especial, o familiar do paciente com Parkinson, ele tem que dar essa liberdade para o paciente, das escolhas do paciente, mas ele tem que principalmente identificar quando o paciente não está em condição de gerir sozinho. Então, quando o paciente está deprimido, ansioso, alucinando, isso pode acontecer, tá? Quando o paciente está impulsivo, isso pode acontecer também. Ou quando o paciente está com alguma falha no raciocínio ou na dificuldade de lidar com as informações, o familiar, sim, é responsável por gerir a doença de Parkinson do indivíduo. Isso, inclusive, é uma responsabilidade legal, reconhecida pela justiça, de que, principalmente, o marido ou a esposa tem esse direito em relação a qualquer administração relacionadas às decisões do paciente quando ele não tem a capacidade de escolher da maneira adequada. Então, pessoal, quando vocês notarem um familiar de vocês que tem Parkinson e que ele está numa situação de negação de doença ou está depressivo, é a hora de você convidá-lo a realmente aderir ao tratamento e procurar uma ajuda médica especializada, às vezes até de um psiquiatra, de um psicólogo. Esse suporte psicológico ele é importante, porque o paciente às vezes se sente pressionado pelo familiar e aí ele cria mais resistência ao tratamento. Ele fala, não, você fica me amolando muito, me perturbando, me dificultando, e isso afasta o paciente do tratamento. Então tem vários estudos que demonstram que o acompanhamento familiar ele deve ser um acompanhamento de suporte, nada no sentido de você colocar a goela abaixo na vida da pessoa, você vai mostrando o caminho e vai dando liberdade para que esse paciente possa escolher, salvo essas situações de depressão, ansiedade, alucinação, outros sintomas psiquiátricos como impulsividade e dificuldade de raciocínio. Nessa situação, o familiar tem uma importância ainda melhor quando ele é capaz de dar exemplo. Quer ver uma coisa? Quando
ou eu, ou Gustavo, qualquer especialista de estudos do movimento, o paciente passa na nossa consulta, o que, que a gente fala? Olha, o senhor precisa fazer exercício físico. Seja jovem, ou seja um paciente de uma faixa etária mais velha. Aí, quando você chega na casa do indivíduo, o familiar que não tem Parkinson não faz exercício físico. Está lá, obeso, pressão alta, sedentário. O outro. Então, assim, pessoal, como que você vai conseguir pedir para alguém fazer uma atividade física se você mesmo, que não tem Parkinson, que não sabe o que é ter uma rigidez, que não sabe o que é ter câimbra, que não sabe o que é ter dor, vai conseguir cobrar alguém disso? Então, é um convite a você, familiar, a dar o exemplo. A gente consegue só mudar e ajudar as pessoas quando a gente utiliza o sistema do exemplo. Então, se a gente está orientando a fazer uma caminhada, você tem que ir junto. E você tem que estabelecer rotina. Você tem que estabelecer o horário. A caminhada não é para fazer a hora que quer. Todo dia o paciente com Parkinson precisa de uma lista, de uma sequência de tarefas. Sendo que as tarefas mais importantes, pessoal, a gente faz pela manhã. Porque é o período que o paciente vai estar melhor, que a medicação vai surtir melhor efeito. Então, desculpa me prolongar um pouquinho, tá, Gustavo? Mas Não, tá ótimo. Esse tópico do familiar, lembre-se de você dar o exemplo, de você ser ativo, principalmente nessas questões de exercícios físicos, e de você estabelecer uma rotina que predomine no período matinal, que predomine pela manhã, o horário que você vai executar a atividade mais importante do dia, que nós vamos, lógico, orientar que seja o exercício físico, tá certo? Quer comentar alguma coisa, Gustavo? Sim. Agora, sim, é muito importante. A gente falou da complexidade da doença de Parkinson, né? A gente trouxe para vocês tratamentos que frequentemente não são medicamentosos. Diego falou agora a questão da atividade física. Já tem infinitos estudos mostrando que a atividade física por si só ela é capaz de melhorar os sintomas da doença de Parkinson, sintomas motores e não motores. Agora, tratar a doença, quando a gente fala otimizar o tratamento, é melhorar o tratamento da doença de Parkinson. Quando a gente fala em melhorar o tratamento da doença de Parkinson, por si só, dá ao paciente maior qualidade de vida, mais liberdade. Então, isso é muito importante, tá? O tratamento nem sempre envolve remédio. Então, a gente falou em exercício físico, a gente falou em fisioterapia, a gente falou em fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, a gente falou em vários, nutrição. Tratar os sintomas é importante. Lembrar que a complexidade, sintomas, estão perguntando aqui, síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é o transtorno de ansiedade paroxístico. É comum no de Parkinson? Claro que é, né? É mais comum o transtorno de ansiedade generalizada, mas pode acontecer através de episódios paroxísticos, ou seja, de repente tem uma crise, que a gente chama de síndrome do pânico, né? Principalmente com a frequência. Pode acontecer na doença de Parkinson? Com toda certeza isso pode. No paciente que tem mais sintomas de humor, ansiedade, depressão, a gente tem que tratar de uma forma enfática. A gente não pode relegar a segundo plano nenhum sintoma. É isso que vai trazer o paciente a ter um melhor dia a dia, uma melhor rotina. Às vezes, no paciente com doença de Parkinson, o que está incomodando não é o tremor, é a dor. É muito comum. Às vezes, o que está incomodando o paciente... O tremor incomoda quem vê, né? Isso. Às vezes o tremor incomoda quem vê, mas não incomoda tanto o paciente. Exato. Às vezes, o que está incomodando o paciente é a constipação, o intestino preso. O paciente está tremendo, não está andando, mas isso não incomoda ele. Às vezes, o que incomoda é o intestino estar preso. Às vezes, o que incomoda é a disfunção erétil, que isso pode acontecer, tá? Não só na doença de Parkinson, mas em outras síndromes parkinsonianas, de forma mais precoce, outras síndromes, mas na doença de Parkinson, ao longo do tempo, pode ter. A falta de sexualidade, a falta de libido, isso pode acontecer. A gente tem que conversar com o médico, mas antes a gente tem que saber que isso pode fazer parte da doença. Porque se a gente não sabe, a gente não consegue identificar. A gente começa a ter uma dúvida, a gente conversa com o médico e a gente aborda de forma muito sistemática, de uma forma importante. É isso que vai fazer. Eu falo no consultório assim, olha, o tratamento está muito bom. Ao longo do tempo, a gente vai aparando as arestas. Eu sempre falo. Porque se a doença progride, o tratamento também precisa ser dinâmico. E às vezes vem o paciente que fica um ano sem vir no consultório, né?
por vários motivos, também não é pecado, né? Eu falo, não é pecado, tudo bem. Mas a doença, ela pode evoluir. E a gente espera que ela evolua. Às vezes de forma perceptível, às vezes não. Às vezes quem percebe são os familiares. O paciente começa a andar mais arqueado. E a gente tem que tratar cada ponto desses, às vezes, aparar as arestas, né? Uma coisa que não considera que é da doença de Parkinson e às vezes é o mais importante, é o que está causando maior impacto na qualidade de vida. Sim. E aí, pessoal, o raciocínio que a gente está utilizando é o seguinte: primeiro foi a aceitação do paciente, depois a família em volta, a estrutura que ele vai ter em casa, depois a sociedade. Pessoal, quando as pessoas não conhecem Parkinson, elas realmente olham com preconceito. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é divulgar informação sobre a doença de Parkinson, tá certo? É muito comum, às vezes, os pacientes irem para uma fila de banco e começar a tremer e todo mundo olhar, pensar que está passando mal e aquilo envolver um constrangimento muito grande para o paciente. E o Parkinson tem um detalhe: quanto mais observado o paciente se sente, quanto mais constrangido ele se sente, os sintomas motores pioram. O tremor piora, a rigidez piora, às vezes a sensação dele, a dificuldade dele de andar aumenta muito, tá certo? A ansiedade pode ficar maior. Então, como que a gente tem que lidar com esses sintomas? Primeiro, é tentar saber que cada um, às vezes é difícil a gente fazer isso, mas cada pessoa que a gente passa na rua tem seus próprios desafios. A doença de Parkinson, ela tá, às vezes, muito nítida. A gente vê o paciente está nítido, mas às vezes tem um que tem um câncer, tem um que tem um infarto, tem um que tem uma demência, tem outro que tem dor. Então, tem um que tem um problema familiar, tem filho com droga, enfim. Cada pessoa tem o seu desafio. Então, mesmo que as pessoas olhem, a gente tem que informar as pessoas: não, tá tudo bem comigo, eu só estou com Parkinson, estou tremendo um pouco. Você vai respirar, tomar uma água, tentar relaxar e seguir seu caminho. Você não precisa se sentir inibido porque as outras pessoas estão olhando para você. Você precisa informar. É lógico que isso é difícil, isso é um aprendizado. Não é que vem do dia para a noite. Às vezes tem familiar que fica em volta: olha, está tremendo muito. Calma. Calma. Espera, respira. Quando você vai relaxando, o tremor vai diminuindo, o constrangimento social vai diminuindo. E em relação a esse aparato social, além das pessoas terem que conhecer a doença de Parkinson, e por isso os familiares têm que fazer esse processo de educação também, a importância das associações. Alguém tinha até colocado ali. Pessoal, mais uma vez, ninguém consegue caminhar nada sozinho. E um paciente com Parkinson realmente tem sintomas, tem coisas que só ele sente. É difícil para quem não tem Parkinson entender, por exemplo, o que o Gustavo falou da dor. Que às vezes é uma dor super importante, que ninguém consegue entender, só, lógico, um colega especializado. Mas quem vai entender? Os outros pacientes. Esse é o momento para você participar da associação. A Associação Brasil Parkinson, tem a Vibrar com Parkinson, no Paraná também tem a associação, Rio Grande do Sul, tem várias associações espalhadas pelo Brasil, em que você vai poder compartilhar as suas experiências com outras pessoas, sem medo de se sentir reprovado, sem medo de se sentir avaliado ou julgado, tá certo? Então, criar esses espaços que a gente chama de suporte social, isso é determinante da qualidade de vida com doença por Parkinson. Então não ignore isso. E mais do que isso, pessoal, existem, como a gente ia falar de atividade física, aproveitando, existem atividades que são comunitárias e sociais. Então eu vou trazer um trabalho aqui para vocês. Os argentinos têm muito a cultura do tango, não é verdade? E os japoneses têm muito a cultura do Tai Chi Chuan. Não sei se vocês já ouviram falar, é como se fosse uma ginástica, né? Com movimentos bem leves relacionados a equilíbrio, que os japoneses têm o costume de fazer em parques, né? Então eles fazem uma área verde, vai lá, todo mundo faz o Tai Chi Chuan. Pessoal, em ambos esses grupos, primeiro na Argentina que foi avaliado o tango, e no Japão que foi avaliado o Tai Chi, mostrou um impacto positivo da prática dessa atividade na vida dos pacientes com Parkinson, melhorando a qualidade de vida. Mais do que isso, os pacientes que dançaram tango, eles melhoraram o equilíbrio, eles melhoraram a percepção de vida, sintomas depressivos diminuíram. Os pacientes que fizeram Tai Chi, a mesma coisa, a percepção, a qualidade de vida deles melhorou e os sintomas de equilíbrio melhorou. Por que eu trago esse dado? Pessoal,
nós estamos utilizando estratégias de tratamento sociais, físicas, que melhoram a qualidade de vida do paciente. Olha que maravilhoso. Se você está reclamando de tomar remédio com Parkinson, se você conhece alguém que está reclamando de tomar remédio para Parkinson, olha que convite você se inserir no meio de outros pacientes com a mesma condição e a realizar atividades que vão realmente melhorar a sua vida. Então, esse dado eu trouxe para vocês para que vocês considerem sempre que a gente precisa um dos outros para poder viver. Suporte social é fundamental. Tá certo? A Marge falou aqui, tem um grupo de treinamento multimodal para pessoas com DP e temos resultados incríveis. Eu acredito, tá? Acredito mesmo que isso faz diferença nas vidas das pessoas. Conviver em associação, também acredito. Inclusive, nas associações, geralmente tem outros serviços disponíveis, né? Fisioterapia, fono, que também são importantes, como a gente vai falar mais lá na frente. Você quer comentar sobre essa coisa social, Gustavo? Sim, eu acho que é importante isso tudo, né? Só reforçando o que você falou, Diego, né? Essa questão, assim, tem uma questão de aceitação, mas falaram aqui questão de autoestima, né? Isso é muito perigoso, que isso pode entrar no ciclo vicioso. Então, assim, é baixa aceitação da doença, baixa aceitação do estado onde que está, né? Da situação em si, diminui a busca ou o interesse em buscar novos tratamentos, a falta de novos tratamentos faz com que o paciente tenha pior ainda qualidade de vida, né? Mais sintomas, né? Isso é muito importante, né? Então, às vezes, a gente entrando em ciclos, dessa forma, entrando em círculos de outras pessoas, convivendo, identificando, até mesmo quando a gente conversa, várias pessoas falam assim, me identifiquei, você está falando exatamente o que a gente está sentindo, a gente começa a ver que isso é comum dentro da doença. E isso sim, tem tratamento. Quase sempre tem tratamento. A gente pode até falar assim, não tem cura, resolução, tudo bem. Mas a maioria desses sintomas tem tratamento capaz de amenizar ou aliviar. Então esse ciclo serve para a gente ver, meu caso é comum, que bom. O médico dele ajudou. Será que o meu médico não pode, se eu falar para ele que isso está acontecendo, às vezes ele pode me ajudar a resolver, né? Falaram também aqui, o Maurício colocou, sabe, a gente começou um remédio e foi muito bom, mudou minha vida, né? E eu lembro ele falando isso, Gustavo, meu Deus, não existem remédios mágicos. É importante que o Maurício, eu falei na época com ele, Maurício, muito bom, você está sentindo bem? Ele falou, não, mudou minha vida, muito bom. Mas, pés no chão. A gente tem hoje um medicamento, mas não é o medicamento que é bom, é um tratamento que às vezes inicia um remédio novo, que dá um significado muito bom para aquele momento. Isso muda. Daqui a um tempo vão ter outros sintomas, ou às vezes os novos vão voltar. Mas a partir do ponto que a gente começa a ter confiança no tratamento e ver que faz sentido, faz sentido. Tinha um problema, ajustei a medicação, melhorou o meu problema. Opa! Então, quando voltar esse problema, ou quando tiver um novo, outros tratamentos virão para fazer o mesmo sentido, né? Aqui o Jason também colocou muito claramente, o Jason, eu falei já, ele é maratonista, né? E o Jason tem doença de Parkinson, mais ou menos 3 anos, e ele tem um problema que às vezes ele tem muita dor, ele tem um off não motor importante, com muita fadiga, né? Então depois de 40 quilômetros ele se sente cansado, né? Mas não é só ele não, né? Acho que... Mas não, às vezes ele... Olha, tem uma coisa aqui que comentaram, depois a gente vai olhar todos os comentários, mas isso aqui eu gostaria de aproveitar o ensejo e o Gustavo vai comentar. Qual é o estado mental do paciente com Parkinson quando está off? Então esse foi um tema da aula 2 e da aula 3, o off é o período que o paciente está sem a medicação no sangue e por isso ele acaba evoluindo com sintomas de rigidez e lentidão e junto com isso ele pode ter os denominados sintomas não motores, ele pode ficar com sintomas depressivos, apáticos e mais ansiosos. Então um tópico da qualidade de vida, depois de aceitação, família, suporte social, são sintomas não motores. E aí, Gustavo, comenta um pouquinho sobre... Isso já foi um tema que a gente abordou na última live, assista lá todos, mas comenta um pouquinho sobre esses sintomas não motores que podem piorar justamente quando o paciente está na fase off. Lembrando, muita gente perguntou lá coisas que a gente já tinha falado antes. Quando a gente começa o remédio? Geralmente a gente começa remédio lá do início. Mesmo para o paciente que acabou de iniciar. Não quer dizer que a gente sempre inicia a levodopa, prolopa.
Nem sempre, mas remédio quase sempre. Por quê? Porque a doença de Parkinson, ela tem uma característica que é justamente de responder muito bem ao tratamento, tá? Sobretudo no início do tratamento. E a depender da função, da profissão do paciente, exatamente o que o Diego falou lá no início dessa live de hoje, a gente precisa otimizar mais ou menos para dar o quê? Qualidade de vida. Se o paciente mexe com uma coisa mais fina, faz cirurgia, é dentista, qualquer lentidão ou tremor pode ser catastrófico. Então a gente começa a dar uma otimizada, melhorada, mais precocemente. Às vezes o paciente não, Gustavo. Eu sou motorista, então se eu preciso sim de uma coisa, mas não preciso tanto, tudo bem. A gente vai sentindo a necessidade. Falei agora do paciente maratonista, o Jason é maratonista. Ele tem uma necessidade maior, mas às vezes não é de movimento fino, mas é de se manter sem essa lentidão no movimento, né? Então a gente ajusta e individualiza, a gente personaliza o tratamento. O tratamento envolve esses sintomas não motores que o Diego falou, quase sempre muito importantes. E vem vários estudos, atualmente existem muitos estudos que mostram que os sintomas não motores, eles podem ser tão ou mais importantes do que os próprios sintomas motores na doença de Parkinson. Lembrar, sintomas motores são aqueles de tremor, lentidão do movimento e rigidez. O braço fica mais duro, os membros, tudo. Até a voz pode ficar mais lenta. Sintomas não motores, a gente está falando então de intestino preso, sintomas do humor como ansiedade, depressão, às vezes dificuldade do olfato, distúrbio do sono, fadiga, a gente está falando de dor. Esses sintomas, eles são muito importantes. Se a gente não olhar cada um individualmente, a gente pode deixar passar, achar que não é da doença. Aí não falei agora, alteração sexual, não só disfunção erétil, mas com perda do libido, muitos medicamentos podem piorar. E aí vem aquela questão também. Às vezes inicia um remédio para melhorar, o remédio pode causar outra coisa. A gente não falou, mas eu acho que tem tudo a ver com a qualidade de vida. Alguns remédios podem ter efeitos colaterais que diminuem a qualidade de vida, né? Então, remédios como pramipexol, muita gente deve usar, pramipexol, a rotigotina, que é o neupro. Esses medicamentos, eles podem dar edema, inchaço nas pernas. Eles podem também alterar o controle de impulso. O paciente pode perder aquela que a gente fala de controle. Como? Começar a comprar sem ter motivo, ter um desejo sexual fora do normal. Ele pode começar a ter uma compulsão por jogos. Então, essas compulsões podem ser alterações do remédio. Isso pode impactar na qualidade de vida. Eu falo, não é para assustar, é para orientar. Nem sempre vai ter isso, a maioria das vezes não tem. Mas se tiver... 17% tem. Se a maioria das pessoas souberem, a gente vai começar a identificar. Medicamentos como Mantidam, amantadina, diminuem a discinesia. Ótimo remédio, pode melhorar os sintomas. Mas em algumas pessoas, principalmente no idoso, pode levar a confusão mental e alucinação. Então, a gente está tratando de qualidade de vida, a gente está vendo o efeito colateral do remédio, né? Medicamentos como Aslect, Selegilina e Razagilina podem levar o paciente a ter mais hipotensão postural, que a gente já falou o que era. Hipotensão postural, aquela mudança de posição de sentado, de deitado para em pé, e o paciente ter uma perda de consciência, ou um desmaio, ou então simplesmente um mal-estar, né? Esses remédios também podem piorar a discinesia. Então isso é importante a gente entender. A gente trata com o remédio, porém a gente também entende o que o remédio pode causar, tá? Isso é o principal. Tontura, dor de cabeça e náusea são comuns a quase todos os remédios da doença de Parkinson que são ingeridos. Adesivos tendem a não dar muita náusea, muito enjoo, como da rotigotina, mas eles podem dar lesão na pele, ficar vermelho assim, né? Cada caso. Mas é importante para a gente falar sintomas não motores e os efeitos colaterais da doença de Parkinson. Muito bem. Dentre todos os sintomas não motores, isso da experiência clínica nossa, talvez o sono, pessoal, e principalmente a depressão, eles são os sintomas que impactam mais a qualidade de vida do paciente. Porque quando o indivíduo fica sem dormir, os sintomas motores pioram.
Quando o indivíduo fica sem dormir, ele fica mais triste e mais ansioso. Quando ele fica sem dormir, quem dorme junto com ele, caso ele for cansado, também dorme muito mal. E aí a gente estressa duas pessoas. A gente estressa o paciente, que está dormindo mal, e a gente estressa quem está do lado do paciente. E aí eles começam a brigar dentro de casa. Eles começam a ficar muito irritados um com o outro. Então, sono é uma queixa que você sempre deve trazer para o seu médico, caso você tenha dificuldade de dormir. Porque isso, com o tratamento, você consegue diminuir a depressão e a ansiedade, você consegue diminuir o congelamento, a lentidão, a rigidez no outro dia, tá certo? A depressão, por um motivo óbvio. Quando a gente está mais depressivo, a gente fica mais apático. A gente tende a ficar mais parado. A gente fica mais borocochô. Aquela sensação de não ser uma pessoa proveitosa, de não cumprir um papel na família, na sociedade, de se excluir, aumenta, e esse aumento, que é o isolamento social, ele impacta também a qualidade de vida. E aí alguém fala bem assim, qual é o meio mais rápido para sair do estado off? Realmente é um medicamento, tá? Não existe a possibilidade do paciente estar em off e mentalmente ele conseguir resolver o off. O que existe é que caso ele esteja mais irritado, mais ansioso, mais nervoso, o off fique mais prolongado. Isso existe. Por isso, o paciente tem que tomar o medicamento na hora adequada e ele deve ter esse cuidado em relação aos sintomas depressivos de buscar ajuda e buscar tratamento. Tá ok? Então, depois dos sintomas não motores, aí realmente vem os sintomas motores. Pessoal, a mobilidade, que é a nossa capacidade de ir e vir, ela é um dos principais determinantes, junto com a realização de atividades instrumentais de vida diária. O que é isso? Mobilidade, pessoal, é a gente se movimentar, né? Você vai no supermercado, volta, anda dentro de casa, sobe uma escada, desce uma escada, tá? Isso existe um programa motor cerebral, nosso, todo mundo tem, e que é basicamente você dar um passo, depois dar o outro passo. Pacientes que têm doença de Parkinson, geralmente com mais de 3 ou 5 anos de doença, eles podem apresentar um fenômeno motor, uma complicação motora chamada freezing, que a gente tinha abordado lá na live 2 sobre tratamento. Esse freezing quer dizer o quê? Congelamento durante o processo de andar. Geralmente o paciente sente como se o pé tivesse endurecido, colado no chão. E aí ele vai tentar andar e tem uma tendência quieta. O que acontece quando os pacientes têm freezing? Se o paciente tem freezing por falta de medicação, a gente tem que tentar ajustar os medicamentos para melhorar o fenômeno de congelamento. Mas existe um fenômeno, pessoal, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, sobre estar sendo observado e o pé congelar. Por esse motivo, às vezes os pacientes não querem ir na rua porque eles têm medo de travar a perna lá e não conseguir destravar, e aí eles tendem a ficar mais em casa. Então, o fenômeno de freezing, ele tem algumas estratégias que a gente vai ver na próxima live com a fisioterapeuta, com a Érica, para a gente tentar lidar com esse fenômeno do congelamento. Estratégias que você pode utilizar em casa para poder melhorar esse fenômeno. Mas, toda vez que ele acontece, ele pode ser piorado pelo estresse, pela sensação de estar sendo observado. Então, você só tem como solucionar relaxando. E aí o familiar, ele tem que calma, tá tudo tranquilo. Ele não precisa ficar tentando puxar o paciente. Às vezes ele tenta puxar o paciente perde a estabilidade, cai. Não se deve fazer isso. Você deve orientar calma, olha o chão, observa um passo de cada vez. E assim o freeze tende a pelo menos aliviar naquele momento. E você traz isso para o seu médico para ajustar a medicação e tentar obter algum benefício em relação à marcha. Com um detalhe. Os pacientes que têm Parkinson precoce, que são esses pacientes jovens, às vezes é muito mais fácil para a gente lidar com freezing. Às vezes, por quê? Porque o paciente, como ele é mais jovem, ele tem um sistema motor que funciona muito melhor. Quando o paciente é mais idoso, pessoal, e ele tem mais tempo de doença, o freezing tem uma tendência a aparecer em qualquer momento do dia. Esse freezing, ele já é mais complicado da gente tratar. E geralmente aparece quem tem mais de 10 anos de doença de Parkinson, tá certo? Especificamente para esse freezing,
a gente precisa de um treinamento motor para tentar estratégias para manobrá-lo. Mas o freezing, que aparece com mais de 10 anos de doença, ele impacta muito mais a qualidade de vida e o manejo dele é muito mais complicado. Você precisa da ajuda de um profissional de fisioterapeuta. Bicudo, Célio, meu marido acorda na madrugada e é aí que ele tem freezing. Geralmente, Célio, esse freezing da noite é por uma carência da levodopa no período noturno, tá certo? E aí existem algumas estratégias que você pode utilizar com medicamentos, que geralmente esse é um freezing fácil de manejar, tá? Ele tende a ter uma melhor resposta do que o freezing que aparece em qualquer hora ao longo do dia. Você quer comentar alguma coisa sobre mobilidade, Gustavo? Não, fizeram só uma pergunta aqui relacionada aos sintomas não motores que eu não queria deixar passar, que é a Margite neuropatia periférica. Então, neuropatia periférica tem estudo mostrando que tem maior incidência na doença de Parkinson, só que não costuma ser tão importante, principalmente no início. Pode vir acompanhado de uma neuropatia desautonômica. Isso é comum precocemente quando a gente faz exame, mas não está associada a sintoma de maneira geral. Ao longo da evolução, isso pode piorar sim, junto com os outros efeitos desautonômicos, outros sintomas desautonômicos. Isso pode ser importante, tá? Então é mais comum do que na população em geral, mas tende a não ser muito impactante no início, tá? E falar também da instabilidade postural, né? Tem a ver com a questão mais não motora, ela costuma ser de difícil manejo. Vários medicamentos dão muitos efeitos colaterais, como edema, inchaço nas pernas, que podem ajudar na estabilidade postural. O tratamento geralmente consiste, primeiro, em observar os fatores desencadeantes. Existem remédios que pioram a estabilidade postural. Uma vez que não tem nenhum remédio, a gente aumenta a ingesta hídrica, começa o uso de meias elásticas, atividade física, muitas vezes até musculação, fisioterapia, né? E depois remédio. Geralmente é nessa ordem. Os remédios que a gente tem no Brasil geralmente causam muito edema, mas são úteis, né? E tem novos medicamentos vindo, como o Droxidopa, que podem ser muito interessantes no paciente com doença de Parkinson. E eu tenho um outro paciente que a gente importou. Então é bom para saber que existe, para quando for a hora a gente correr atrás, né? Então, uma outra coisa que existe, pessoal, em relação à mobilidade, são os movimentos finos. O que é isso? Existe uma coisa chamada atividades instrumentais da vida diária, que são os movimentos que a gente realiza com a mão. Esse movimento de cortar com os talheres, garfo e faca, o movimento de levar o copo à boca e o movimento, por exemplo, de escrever. É muito comum que os pacientes, quando estão com muita rigidez ou têm muito tremor, que seja muito difícil fazer esses movimentos finos. E aí, principalmente para quem tem tremor, às vezes deixa de sair porque está tremendo, vai derramar um copo d'água, ou vai cortar um jantar, não consegue. Para esses movimentos finos, pessoal, quando eles existem na fase inicial da doença, eles são mais fáceis de lidar. Você tem que trazer para o seu médico, porque ele geralmente tem uma boa resposta. À medida que a doença vai evoluindo, a resposta pode diminuir e o paciente ficar realmente com mais dificuldade. Em relação ao tremor, existe uma série de dispositivos, eu já tinha até comentado sobre isso, colheres especiais para evitar que derrame quando você está comendo, é uma colher que evita que a vibração consiga passar, né, pela colher e o alimento cair, e existe a possibilidade da cirurgia para a doença de Parkinson, tá certo? Que eu vou falar um pouquinho depois. É só para lembrar que existe essa dificuldade, tá? Essa dificuldade tende a ser mais comum nos pacientes mais idosos e que têm muito mais tempo de doença, tá certo? Quer comentar alguma coisa disso, Gustavo? Não, lembrar que os sintomas motores, eles podem flutuar de acordo com a medicação, e eles podem vir nesse off junto com os off não motores, né? Então, às vezes o paciente fica mais rígido, trava, mas nessa hora também ele fica mais nervoso, ansioso, às vezes vem dor e vem tudo junto. Isso é comum. O tratamento de vários desses sintomas são com a otimização, com a melhora do tratamento dopaminérgico. Então, não só com a levodopa, mas com os agonistas, com os outros medicamentos, tá? Acho que é isso mesmo. E um detalhe que a gente não trouxe, só para vocês saberem, pessoal,
é que existe um movimento mundial para acesso às medicações de doença de Parkinson, que eu e o Gustavo aqui citamos várias, né, ao longo dessas lives. Algumas delas realmente têm um preço que são um pouco mais salgado, que são um preço caro. Se você tiver que custear todo o tratamento, realmente fica muito difícil para que um paciente tenha acesso a todas as medicações. Então, seja você paciente do sistema particular, seja você paciente do SUS, é uma lei que protege os pacientes com Parkinson com um tratamento mínimo. Esse tratamento mínimo inclui a levodopa, inclui o pramipexol, inclui a amantadina, que são as 3 drogas que a gente utiliza mais no recurso terapêutico do Parkinson. E existem, lógico, outras drogas, que, como eu e o Gustavo mencionamos, que infelizmente ainda não estão no rol do SUS, mas que possivelmente no futuro próximo elas podem ser aderidas. Por que isso é importante, pessoal? Porque nenhum paciente com Parkinson deve ficar sem acesso ao tratamento. Se você conhece alguém com Parkinson que está com uma vida muito ruim, essa pessoa está precisando de ajuda, no sentido que não é para ninguém que tem doença de Parkinson, principalmente na sua fase inicial, principalmente nos primeiros 5 anos, levar uma vida ruim. O tratamento medicamentoso melhora sim a qualidade de vida, melhora o sintoma de rigidez, tremor e lentidão, e isso é especialmente válido na fase inicial do diagnóstico, tá certo? Então, por isso que a gente insiste, você aceitando o diagnóstico, começa o tratamento mais cedo, a sua vida vai ser melhor, tá? Um subgrupo de pacientes, cerca de 10 a 20% dos pacientes, a partir de 5 anos de doença, vão desenvolver o fenômeno de freezing, que a gente mencionou, o fenômeno de discinesia, que também estava na live anterior, que são os movimentos involuntários, que surgem após a tomada das medicações, e esses pacientes apresentam essa flutuação. Pessoal, por que isso é importante? Porque nesse momento em que as medicações não estão surgindo o efeito da maneira que a gente gostaria, existe a possibilidade da gente tentar um procedimento cirúrgico, a cirurgia de estimulação cerebral profunda, do inglês Deep Brain Stimulation, chamado DBS. Por que isso é importante, pessoal? Porque o DBS é uma outra estratégia que melhora a qualidade de vida. A cirurgia é capaz de melhorar os sintomas de tremor, lentidão e rigidez em 50% a 70% dos casos. Então, se você está apresentando essa quantidade, está tomando o remédio adequado, seu médico já ajustou as doses, você está tomando nos horários adequados, você está fazendo seu trabalho, sua parte direitinho, não é para ninguém jogar a toalha, tá certo? Não é para ninguém desistir. Existe possibilidade, sim, de você prosseguir com o tratamento por meio da estimulação cerebral profunda, por meio da cirurgia de Deep Brain Stimulation. Não é o tema dessa live, isso a gente já abordou em uma outra live, depois vocês dão uma procurada lá no nosso feed e vocês vão encontrar, tá certo? Então, você quer comentar alguma coisa disso, Gustavo? Não, só para a gente reforçar essa questão da cirurgia, tá? A gente falou isso antes, mas só para a gente reforçar. A cirurgia não é feita para todo mundo, de cara, teve diagnóstico, não é assim, é muito comum. De cara nunca, né? A cirurgia também não é uma cura, muito importante. Eu falo assim, ó, a gente usa o remédio. A cirurgia é um remédio em outro local. Se eu tenho remédio para usar via oral, para melhorar, eu não coloco uma coisa na cabeça, eu utilizo melhor o remédio, tá? De maneira geral, dessa forma, a gente utiliza medicamento, ou a cirurgia, nos pacientes que têm mais de 5 anos de doença, que tem essa flutuação desses sintomas com características desse on motor ou não motor, e esse off, então se o paciente ele flutua com sintoma hora muito boa, hora ruim, e tendo a presença dessas discinesias, então geralmente é isso, o paciente que tem 5 anos ou mais, com essas flutuações motoras e não motoras, acompanhado ou não de fenômenos de discinesia, tá? São esses pacientes quando a gente não consegue, mesmo com a otimização, a melhora do tratamento. Então, os pacientes têm flutuações em doses otimizadas, com tratamento bom, tá bom? Então é só para a gente fechar essa questão da cirurgia para entender que não é uma cura, infelizmente, claro, e também não é para todo mundo, a gente não faz. Por quê? Porque tem o remédio. E a característica da doença de Parkinson é que responde muito bem ao tratamento no início do tratamento, como a gente falou, tá? No início da doença, tende a responder muito bem. Legal.
Um ponto que eu queria colocar por último, pessoal, é uma questão que as pesquisas aos poucos elas vão considerando, que é a questão espiritual. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Quando os pacientes... Existem dois grupos, geralmente, de pacientes com Parkinson. Tem um grupo que, às vezes, acredita que a doença é uma punição. Tem pessoas que acreditam que, não, isso Deus me castigou, me mandou isso, ou alguém que fala que alguém fez macumba, fez feitiço, tá? Não estou entrando no mérito religioso, mas existe, às vezes, um grupo de pessoas que coloca na doença de Parkinson como se fosse uma punição relacionada a algo, tá? A questão espiritual, pessoal, ela serve justamente para que a gente tenha apoio. Então, os pacientes que, por exemplo, têm uma comunidade religiosa, que estão inseridos num ambiente, seja uma igreja, seja uma questão doutrinária ou não, enfim, mas que eles apresentam esse suporte, que eles acreditam que existe algo superior, eles são capazes de ficar mais tranquilos e eles costumam evoluir melhor do Parkinson, no sentido de suporte. Então, se você tem o hábito, a prática, ou participa de uma comunidade religiosa, continue fazendo isso faz bem para você, tá certo? Mas não coloque na questão da espiritualidade como se fosse um castigo. A ideia não é essa. Esse pensamento não vai te fazer bem, tá certo? Esse pensamento do castigo ele só serve para você aumentar a culpa e você abandonar o tratamento que você deve seguir de maneira adequada. Então, eu só queria deixar esse recado. Eu tenho muitos pacientes, às vezes, que vêm com esse peso, achando que eles estão sendo, de alguma maneira, castigados. Às vezes, tem pessoas que acreditam que é coisas que alguém fez algum mal para eles. Não existe isso. A doença de Parkinson, ela infelizmente é uma doença neurodegenerativa, tá certo? E não tem a ver com essas questões relacionadas a causas, enfim, ocultas. Tá certo? Essa questão assim, espiritual, religiosa, assim, eu costumo sempre falar isso. Assim, se você tem uma crença, se você tem hábitos, mantenha-os. Eu não quero que as pessoas fiquem refém do diagnóstico, refém da doença. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, é exatamente isso. Ter liberdade para fazer as coisas que você faria se não tivesse a doença. Gustavo, mas tem limitações. Sim, podem ter muitas limitações, principalmente ao longo da doença, ao longo da evolução. Mas quando a gente fala em limitações, a gente não fala em impedimentos. Então, às vezes, você tem uma dificuldade, então vai conversar com o médico, vamos ver os tratamentos medicamentosos e também não medicamentosos, o acompanhamento multiprofissional para que essas limitações não se tornem nunca um impedimento. E isso, para mim, que é o cerne quando a gente fala em qualidade de vida, tá? Então, se você tem uma crença, alguma coisa espiritual, religiosa, que mantenha. E não fique pensando a todo momento nessa questão, o que a doença significa, o que a doença vai me deixar fazer isso, a doença, não, eu não quero isso, eu quero que você fique livre, quero que você faça as coisas independentemente da doença. Seja você, se você trabalha com marcenaria, se você é médico, maratonista, o que for, eu quero que você tenha uma vida independente. Vai ter limitações, vai ter uma hora que às vezes você vai falar assim, Gustavo, eu não consigo dirigir, perfeito. Vamos tentar melhorar o tratamento? Ainda se não consigo. Tudo bem, tem Uber. Então, assim, limitou, dificultou, né? Mas você ainda vai conseguir ir aonde você queria, de algum jeito. A gente vai te dar essa condição, né? Ao longo do tempo, novos sintomas vão aparecendo, como a gente já falou. E uma coisa que a gente não falou, Diego, que eu queria que a gente tentasse lembrar todo mundo, é a questão da alteração cognitiva. Ao longo do tempo, a gente espera que o paciente, nem todos, mas uma menor parte, desenvolva um quadro característico de uma demência em si. E muitas vezes é associado com uma doença de Alzheimer. Então o paciente precisaria ter doença de Alzheimer e de Parkinson, mas na verdade não. Tem uma entidade que a gente fala de demência associada ou demência da doença de Parkinson. Isso sim, é uma coisa que pode causar muito impedimento, muita limitação, né? E pode causar um impacto muito grande para os cuidadores também. É importante a gente entender que isso existe, que o paciente pode evoluir depois de anos, em média, depois de 10 anos de doença,
para um quadro de esquecimentos progressivos e fazer um diagnóstico de demência. Quando isso acontece, o tratamento continua. Os nossos esforços continuam. Eles não param, tá? Mas as limitações podem surgir e também pode ter maior impacto na qualidade de vida do cuidador, tá bom? Muito bom. Pessoal, agora a gente está nos últimos 5 minutos. Passa sempre muito rápido, mas uma coisa que tem que ficar clara, que eu gostaria de deixar, nunca deixe que a doença seja, que o Gustavo já falou, acabou de falar também, nunca deixe que a doença seja o centro da sua vida. Você precisa aceitá-la para poder desenvolver estratégias. Não mude os seus projetos pessoais de vida, tá? Se você tem um trabalho, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, compartilhe isso com o seu médico, ele está do lado para te apoiar, para criar estratégias para que você possa cumprir e conseguir viver da melhor maneira possível. Lembre-se que você tem um compromisso com você e não hesite em pedir ajuda, tá? Principalmente diante dos sintomas depressivos, a gente precisa dos outros, um dos outros, não tem como escapar disso, tá? E a gente precisa desse apoio que a gente chama de multiprofissional, que vai ser o que a gente vai ver nas próximas lives. Vamos só passar um olho aqui nas perguntas? Não deixo o Parkinson me isolar, ele me derruba às vezes, mas ligo para o Dr. Gustavo e ele faz os ajustes. Legal. Quando não tem família, a gente precisa dos amigos. E eu vou te falar, Isa, que às vezes tem amigos que é até melhor do que a família. A doença de Parkinson... Fala. As instituições também, os grupos, os círculos ajudam muito, principalmente desses pacientes. Exato, indicando os profissionais, dando suporte quando necessário. E saber que a assistência de saúde no Brasil, ela pode ser muito importante, ela pode ser muito necessária e ela pode ser muito útil. Então a gente tem assistência social em vários locais que funciona de uma forma primorosa, que a gente tem... Mas é interessante que tem local aqui, na Grande Curitiba, que tem locais que são fantásticos, assistência social muito boa, e outros que são menores, é mais difícil, tudo bem, mas é bom para a gente saber que pode ser. O posto de saúde aí do seu lado pode ser muito bom e pode te ajudar bastante, tá? Legal, síndrome do pânico já comentamos, diagnóstico já comentamos. Lembra de assistir as outras lives, pessoal, você que não assistiu, que a gente conversou bastante. Érida, me veja em todas as falas, me representa. Legal, Érida, estamos falando para tocar vocês mesmos. A dificuldade maior é acesso às terapias adjuvantes pelo SUS. É verdade. Por esse motivo, os grupos ajudam muito, principalmente na realização da fisio, realização da fono. Lembre-se que as atividades sociais também ajudam bastante. O doutor Gustavo ajustou o remédio, legal. Exercício físico é essencial, concordo. A gente vai ver mais sobre o benefício do exercício físico na próxima live. Apoio da família é fundamental. Terapia farmacológica, a gente fez uma live só sobre isso. Aula 2 sobre tratamento, dá uma assistidinha lá. Dor e fadiga, alteração de marcha, impacto na qualidade de vida mesmo. Espera aí que saiu aqui. Efeito, parabéns, obrigado. 30 segundos faltando, quer deixar algum recado, Gustavo? Não, eu acho que é só isso mesmo, assim, a gente conseguiu passar, assim, o grosso, lembrar todo mundo, procure se orientar, mas se orientem com os médicos, com quem te acompanha, porque eles vão poder ajudar vocês de uma forma muito importante, tá? Muito legal, pessoal. Obrigado pela presença e carinho de vocês. Terça-feira que vem o Gustavo interrompeu o ciclo